Olá, pessoal. Vamos continuar com o método para resolver equações de coeficientes constantes de segunda ordem, onde resolver se reduz a achar soluções fundamentais, né? Se você achou soluções fundamentais, você consegue fazer todo o resto. E esse método é aquela ideia de você, equação de coeficientes constantes, você consegue fatorar. Vamos chamar esse método de fatorando EDOs. De coeficientes constantes. Beleza? Como eu comentei com vocês, no final das contas, esse método vai se resumir a saber usar essa tabela para a segunda ordem. Mas é importante você saber não só usar essa tabela, mas saber como é que funciona isso que a gente fez, porque para a terceira e para a quarta ordem, assim, em diante, não vai ter mais uma tabela tão simples. E então aí vai ser mais importante você saber como é que tudo funcionou. Mas, mais uma vez, as ideias principais estão, né, em segunda ordem. E a gente viu que esse método funciona muito bem, né? Você pega uma equação de coeficientes constantes, acha o polinômio característico, acha as raízes. Achar as raízes é a mesma coisa que fatorar seu polinômio, então você pode usar algum método que você de sua preferência para achar as raízes. Com elas, fatora, e a partir do momento que você fatora a equação característica, você fatora a EDO. Mas para fatorar a EDO, você tem que pegar e escrever a EDO com o operador derivada. Quando você reescreve a EDO com o operador derivada, fica muito claro o que significa fatorar essa EDO. É simplesmente a mesma coisa que você fez para aqui, com a variável R, você faz com D. Beleza? Então, achar as raízes características, portanto, permite fatorar a EDO. Essa é a ideia do método. Isso funciona muito bem quando as raízes são reais distintas, porque qual a vantagem de fatorar? Porque a vantagem é que fatorar é que para resolver essa EDO, basta você resolver cada pedacinho, e cada pedacinho é uma EDO de ordem 1, que a gente sabe resolver. Né? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que... Importante vocês saberem também. Essa EDO, a solução dela é exponencial de R1. EDO de ordem 1. É, a solução fundamental é essa. E a solução geral é múltiplos dela. Tá? A mesma coisa nisso daqui. Beleza? Solução geral é múltiplos dessa, então a solução fundamental é essa daqui. Tá? Logo, você obtém duas soluções resolvendo cada pedacinho, e nesse caso que as raízes são distintas, essas duas soluções não são proporcionais, justamente porque as raízes são distintas. Então você obtém soluções fundamentais. E quando as raízes reais são iguais? Tem que mudar um pouco aqui, né? Você tem uma solução, sim. Uma solução você consegue. Então vamos chamar, já que elas são iguais, vamos chamar as duas de R. E uma solução eu tenho, é RT. Mas e a outra? Lembra que não é outra qualquer, tem que ser outra não proporcional a essa. Vamos ver um jeito de obter a outra, vai ser um jeito importante que vai surgir em outras situações, que é o seguinte. Então a gente está no caso de raízes reais repetidas, né? Que a gente chama. Ou raízes reais com multiplicidade 2. Chama esse caso de raízes reais repetidas ou com multiplicidade 2. A gente fala de multiplicidade 2 porque aí nesse caso a fatoração, né, que é AR menos R1, AR menos R2, não foi uma boa ideia chamar isso aqui de R.
essa fatoração, como elas duas são iguais, vamos chamar de R menos... Pega só R1. Vai ficar R1 ao quadrado. Essa multiplicidade de 2 é isso aqui. A raiz aparece duas vezes. Beleza? Então, a I meia EDO vai ficar fatorada assim. Beleza? Percebe que esse A multiplicando aqui fora não tem muito papel, né, na história, né? O importante é isso aqui que está aqui. Uma solução a gente já sabe. É exponencial de R1. E a ideia é a seguinte, vamos partir dela e tentar achar outras? A gente sabe que múltiplo de solução também é solução, né? E a brincadeira que a gente vai fazer aqui é tentar achar soluções que tenham a ver com essa exponencial também, mas que sejam ela multiplicada por alguma outra função. Ou seja, vamos tentar achar z de t para que isso aqui seja solução. Beleza? Como é que a gente sabe se uma função dessa forma é ou não é solução? Só tem um jeito, né? Substituir de volta aqui. E é substituir e fazer essas operações. E aqui a gente vai ver um negócio importante, que é o seguinte. Fazer essas operações vai ter que fazer assim, ó. Vai ser Não vamos fazer essas operações cegamente, simplesmente substituir e fazer a conta. Vamos tentar enxergar um padrão aí. Então a gente vai ter que pegar D menos R1 e derivar esse produto, né? Eu vou fazer mais geral. Agora eu vou botar o R, sem risco de confusão. A gente vai ter que fazer essa conta, né? Duas vezes, né? Tem que fazer S, D menos R aplicado nisso aqui, depois D menos R de novo. Vamos fazer uma vez só para ver uma mágica que acontece. Que é o seguinte, o que significa isso? O que significa? Significa derivar isso aqui, né? Esse produto. Depois fazer menos R vezes esse produto. Beleza? Mas quando eu derivo isso aqui, acontece uma mágica, porque olha só. Qual a derivada desse produto? A derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Mas qual é a derivada do segundo? Cai o R, né? E já tinha vezes o primeiro. Essa é essa derivada aqui. E ela cancela, então,
com esse cara que já estava aqui. Doido, né? Então o que sobra? Sobra só isso. Então fazer D menos R nesse produto é simplesmente derivar só o primeiro cara. Legal, né? Então, ó, esperto a gente foi. Em vez de fazer a conta, a gente primeiro tentou enxergar um padrão. Beleza? Então essa é a proposição. Então, aplicar D menos R num produto desse jeito, onde eu tenho uma exponencial de R, é simplesmente derivar o primeiro cara. Beleza? Isso aqui parece um negócio super abstrato, né? Só que a gente vai ver que a gente vai usar a beça isso aqui. Então, reserve isso. A gente vai usar não só agora, mas nos próximos módulos. Vamos usar agora. Então, aqui a gente quer saber se esse cara é ou não é a solução. Então, na hora de substituir aqui, eu vou ter que aplicar. Aqui eu vou terminar essa demonstração com aquele quadradinho que vocês sabem que termina a demonstração. E vou voltar para essa questão. Então vamos lá. Esse cara é ou não é a solução? Então vamos substituir aqui. Então o que a gente vai ter que fazer é D menos R1, D menos R1. Né, quando tem raízes repetidas, está procurando soluções dessa forma. Quer saber se tem soluções dessa forma. Ó, e eu quero que dê zero, né, para ser solução. Essa é a minha pergunta. Eu sei que se eu pego z constante, a gente já sabe que isso aqui dá zero. Agora, e para outras funções z? Para que z isso aqui acontece? Só aplicar agora a proposição que a gente acabou de ver, né? Isso aqui é o quê? Fazer essa contaiada toda, na verdade, é só derivar o z. Ainda bem, né? Ainda bem, porque agora a gente vai ter que derivar isso aqui de novo. Então a gente vai ter que derivar uma coisa mais simples. Mas como é que eu derivo isso aqui de novo? Olha só, de que forma é isso aqui? É um produto de uma função vezes exponencial. Né? Então eu posso aplicar isso aqui de novo, só que em vez de z, no lugar de z, z'. Aqui tem o d menos R1. Então, é só aplicar a proposição de novo e derivar z de novo. Vamos dar z duas linhas. Então, olha que legal. Essa derivada aqui podia ser um monstro. Na verdade, fica muito simples. A derivada de segunda de z vezes exponencial. E para isso ser, para esse cara ser solução, quando tem raízes repetidas, isso aqui tem que ser zero, né? Quando é que z duas linhas vezes exponencial é zero? Não vai ser a exponencial que vai matar isso aqui, né? Isso aqui acontece quando z duas linhas, ele é zero. Ou seja, para achar soluções dessa forma, o z não é qualquer cara. O z é um cara que é solução dessa EDO de segunda ordem. Beleza? E a vantagem é que essa EDO de segunda ordem é muito mais simples, né? Essa a gente consegue resolver integrando duas vezes. Como é que é a solução geral disso aqui?
Integra uma vez, dá uma constante. Integra de novo, dá t. A primeira constante vezes t e aparece outra constante. Beleza? Então, procurando soluções dessa forma, essa sacada aqui, a gente acha algumas. Não sei se todas ainda, mas algumas. Quais que a gente achou? Vai ser isso, né? Z de t. A gente achou essa família de soluções aí. Beleza? Ó, tem uma parte dessa família que a gente já conhecia, que é essa parte aqui, ó. Múltiplos disso aqui a gente já sabia que era a solução. Beleza? Agora apareceu uma novidade. Apareceu t vezes exponencial. Esse cara aqui, esse pedaço da solução, a gente já conhecia, né? Foi o nosso ponto de partida. Agora esse a gente não conhecia, não. Essa é uma surpresa que apareceu. Então, além dessa solução que a gente tinha antes, apareceu de novidade, quando tem raiz dupla, esse t aqui. Beleza? A gente pode voltar para a nossa tabelinha. Aqui, além do... Quando tem raiz dupla, além do RT, vai ter o TRT. Elas são fundamentais? São, né? Porque são não proporcionais. Se eu dividir essa por essa, dá t. E t não é uma constante. Beleza? Então, ó, deu uma solução bem diferente, né? Quando tem raízes reais. Então, por enquanto, isso aqui está sendo um artefato algébrico, né? A gente foi lá, fatorou a EDO, usou essa maravilha aqui, que simplificou nossas contas muito, que a gente vai usar bastante isso aqui. Mas eu já quero deixar claro desde já que isso aqui não é só um artefato algébrico. A gente vai ver quando a gente for estudar, usar esse método das raízes características para estudar massa-mola, amortecido, que são as oscilações, né? A gente vai ver que esse caso aqui é o caso, no caso das oscilações, que as oscilações são dadas por exponenciais e elas voltam para o equilíbrio exponencialmente rápido. Então, esse aqui seria o caso de oscilação com amortecimento ideal. Quando tem amortecimento, vai dar... Nesse caso, você vai ter amortecimento e o amortecimento vai fazer voltar para o equilíbrio bem rápido. Esse caso aqui parece um T, parece uma coisa interessante. Volta para o equilíbrio, ao seu massa-mola, sua suspensão, só que esse T aqui vai fazer que, antes dele voltar para o equilíbrio, ele vai poder subir um pouco com esse T. Então é uma oscilação com solavanco. Isso aqui não é uma oscilação ideal. Esse T aqui pode fazer seu amortecedor, seu massa-mola, sua suspensão, ou até seu circuito elétrico pipocar. Porque antes dele voltar por equilíbrio, tem esse T que leva ele lá, pode levar ele lá para cima. Beleza? Então, isso só para ilustrar que esse T que aparece não é só um artefato algébrico, ele tem importância nos modelos também. Beleza? Mas por enquanto o que a gente está fazendo aqui é achar essas soluções matematicamente, vocês estão vendo, né? Legal. É a vantagem de você perceber que EDO, assim, a mesma EDO descreve vários fenômenos. Então deixa eu estudar esse EDO matematicamente e usar essas coisas legais aqui. Beleza? Então, massa. No caso de raízes reais, com multiplicidade, a gente conseguiu modificar o método e, além da exponencial, obter esse outro. De novo, precisa deduzir isso aqui tudo de novo? Não. Na hora de usar, você vai usar essa tabela.
Essa demonstração vai ser cobrada? Também não. Só que isso aqui vai ser usado várias vezes. Logo em seguida, para raízes complexas, a gente vai usar isso aqui de novo. E lá para a ordem superior, a gente vai usar isso aqui de novo. Então é importante vocês entenderem bem o que está acontecendo. Beleza? Mas. Então agora falta esse último caso, que acontece quando tem raízes complexas. E se você pensar de novo no modelo, né, que essas equações de segunda ordem, elas modelam oscilações livres, sem forçamento, né, equação homogênea, você já percebe que está, né, tá fazendo falta aqui alguma coisa que tem a ver com oscilação. Né? A gente sabe que em alguns casos de oscilação aparece o quê? Por exemplo, a oscilação sem amortecimento, movimento harmônico simples. Aparece seno e cosseno. Seno e cosseno não apareceu ainda. De alguma maneira ele vai ter que aparecer nesse caso que falta. Beleza? É o que a gente vai ver em seguida.